Eu aprendi muito cedo a não pedir nada. Nem colo, nem atenção, nem amor. Na minha casa, pedir era um risco. Às vezes vinha acompanhado de silêncio. Outras vezes, de irritação. Então eu aprendi a observar, a me adaptar, a desaparecer quando era necessário. Meus pais estavam sempre ocupados, trabalhando, resolvendo problemas, vivendo uma vida que parecia não ter espaço para mim. Eles não eram maus, apenas distantes. E a distância, quando se é criança, dói como abandono. Eu me lembro de sentar no chão do quarto, brincando sozinho, enquanto escutava vozes do outro lado da porta. Iam, conversavam, viviam. E eu ficava ali, tentando entender por que eu parecia não fazer parte daquilo. Na escola, diziam que eu era maduro para a minha idade. Em casa, diziam que eu não dava trabalho. E eu achava que isso era algo bom. Hoje eu sei. Era só solidão bem comportada. Nunca ouvi "estou orgulhoso de você". Nunca ouvi "como foi seu dia". Nunca ouvi "vem aqui". Aprendi a resolver tudo sozinho. Medos, dúvidas, tristezas. Aprendi a engolir o choro antes que alguém percebesse. Porque chorar chamava atenção, e atenção nunca era bem-vinda. Eu via outros pais buscando seus filhos com pressa, com abraços apertados. Eu esperava em silêncio. Sempre o último. Sempre acostumado. Com o tempo, parei de esperar. E foi assim que cresci. Não como um filho amado, mas como alguém que apenas ocupava espaço. Eu ainda não sabia que o amor chegaria. Mas chegaria tarde demais para consertar tudo o que faltou. A adolescência não me trouxe rebeldia. Trouxe silêncio. Enquanto outros gritavam para serem ouvidos, eu me calava para não incomodar. Já tinha aprendido que ninguém vinha quando eu chamava. Então parei de chamar. Comecei a passar mais tempo fora de casa. Não por diversão, mas porque ali dentro eu me sentia invisível. A casa era limpa, organizada e vazia. Vazia de conversa. Vazia de interesse. Vazia de afeto. Meus pais perguntavam se eu estava bem. Mas era uma pergunta rápida, automática, feita no meio de outras preocupações. Eu respondia "tô", porque aprendi que a resposta verdadeira não mudava nada. Na escola, virei o aluno responsável. O que não dava trabalho. O que resolvia tudo sozinho. Professores elogiavam. Meus pais assentiam com a cabeça. E a vida seguia. Só que por dentro, algo começava a endurecer. Eu parei de sentir raiva. Parei de chorar. Parei de esperar. E quando a gente para de sentir, não é maturidade. É defesa. Criei uma armadura feita de independência forçada. Não precisava de ninguém. Não confiava em ninguém. Não esperava nada de ninguém. E, aos poucos, fui me afastando emocionalmente de tudo. Amigos. Sonhos. Pessoas. Porque amar parecia exigir algo que eu nunca recebi. Eu estava me tornando adulto. Mas sem jamais ter sido filho. A vida adulta chegou cedo demais para mim. Ou talvez eu tenha chegado cedo demais à vida adulta. Saí de casa assim que pude. Não por ódio, mas por necessidade de respirar. Construí minha própria rotina, minhas regras, meu silêncio organizado. Trabalhei muito. Estudei. Fiz tudo certo. Por fora, eu funcionava. Por dentro, eu sobrevivia. Relacionamentos nunca duravam. Sempre havia uma distância que eu não sabia atravessar. Quando alguém se aproximava demais, algo em mim se fechava. Eu não sabia receber cuidado. Gentileza me deixava desconfiado. Meus pais começaram a me procurar mais nessa fase. Telefonemas rápidos. Mensagens curtas. Um interesse tardio, talvez. Eu respondia com educação. Mas já não havia espaço. Porque o amor que chega tarde encontra portas que aprenderam a ficar fechadas. Foi só quando a doença apareceu que tudo mudou. De repente, havia urgência, medo, culpa, palavras que nunca foram ditas tentando correr contra o tempo. Meu pai segurou minha mão um dia e disse que estava orgulhoso de mim.
Minha mãe chorou e pediu desculpa por não ter sabido amar melhor. Eu ouvi tudo em silêncio. Porque, naquele momento, eu entendi algo doloroso. O amor finalmente tinha chegado. Mas eu já não sabia mais como recebê-lo. A doença não pediu licença. Chegou de repente, como chegam as verdades que a gente passa a vida inteira evitando. Hospitais têm um cheiro específico. Um silêncio pesado, interrompido apenas por passos apressados e máquinas apitando. Foi ali que vi meus pais diferentes pela primeira vez. Frágeis. Assustados. Humanos. Minha mãe segurava minha mão com força, como se tivesse medo de me perder. Meu pai tentava ser forte, mas os olhos denunciavam um arrependimento antigo. Eles começaram a falar. Muito. Como se o tempo tivesse se tornado inimigo. Pediam perdão. Diziam que me amavam. Que sempre amaram. Que só não souberam demonstrar. Que estavam ocupados demais tentando sobreviver. Eu escutava tudo em silêncio. Não porque não sentisse nada, mas porque havia sentimentos demais para organizar. Parte de mim queria abraçá-los, chorar, dizer que tudo estava bem. Outra parte, a criança que nunca foi acolhida, gritava em silêncio. Por que agora? Quando o amor chega tarde, ele vem carregado de culpa. E culpa não cura o que a ausência feriu. Naquele quarto de hospital, eu percebi algo terrível. O amor que eu esperei a vida inteira finalmente estava ali. Mas ele não conseguia voltar no tempo. Algumas coisas quebram de um jeito que não se conserta. E aceitar isso é uma das dores mais difíceis da vida. Meu pai partiu primeiro. Sem discursos finais. Sem grandes despedidas. Apenas um último olhar cansado, como se quisesse dizer tudo o que nunca disse. Minha mãe ficou mais silenciosa, mais frágil, tentando se aproximar de mim de um jeito novo, mas já sem saber como. Ela fazia comida, perguntava se eu precisava de algo, tentava criar momentos. Eu respondia com respeito, com cuidado, mas não com entrega, porque não era falta de perdão, era falta de referência. Eu nunca aprendi a ser filho. E ninguém ensina isso depois de adulto. Houve um dia em que ela me disse: eu sei que falhei. Mas eu te amo. Eu respondi: eu sei. E aquilo foi tudo. Não houve abraço. Não houve reconciliação perfeita. Houve aceitação. Aceitar que o amor existiu. Mas chegou tarde demais para reparar as ausências. E isso, por mais doloroso que seja, também é uma forma de verdade. Demorou muito tempo para eu entender que a falta de amor não era culpa minha. Que eu não fui ignorado por não merecer, mas porque quem deveria amar também tinha suas próprias feridas. Depois que tudo passou, fiquei sozinho com minhas memórias. As boas, poucas. As silenciosas, muitas. E uma pergunta que me acompanhou por anos: o que eu faço com tudo isso agora? Foi aí que percebi algo essencial. Eu podia continuar vivendo como o menino que não recebeu amor. Ou podia me tornar o adulto que não repetiria essa ausência. Comecei a cuidar de mim com a mesma atenção que sempre esperei dos outros. A respeitar meus limites. A permitir sentir. A não fugir quando alguém se aproximava. Não foi rápido. Não foi fácil. Mas foi necessário. Aprendi que amar a si mesmo não apaga o passado, mas impede que ele defina o futuro. Hoje, quando penso nos meus pais, não penso só na ausência. Penso nos limites deles. No que não souberam dar. E deixo isso onde pertence, no passado. Eu sigo em frente. Não como o filho que esperou o amor tarde demais, mas como o homem que decidiu não viver sem ele. Se essa história tocou seu coração, deixe um like, compartilhe e inscreva-se no canal para mais histórias emocionantes de sentimentos reais.